Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível primeiro volume dos Contos de Kolyma, escritos pelo autor Varlam Shalamov. Esse livro aqui, como eu disse para vocês, é o primeiro da série e são ali 6 volumes, só que por enquanto só saíram 5. Aparentemente o 6º volume está prometido aí para meados deste ano. Mas nesse primeiro volume aqui já dá pra gente ter uma boa ideia do que se tratam os Contos de Kolyma. E assim, gente, é um livro difícil de se ler, viu? Este é um livro que lembra bastante o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, porque a ideia é mais ou menos a mesma. Ambos os autores foram mandados, então, para campos de trabalho forçado na Sibéria. O Shalamov, no primeiro momento, é enviado para os Montes Urais, onde depois ele vai até dizer que depois que ele vai para Kolyma, ele vai considerar os Montes Urais até como um lugar ameno. Então ele também era um preso político do stalinismo e passou então anos e anos de sua vida nesses campos de trabalho forçado. Aqui o que ele faz é contar pra gente, então, histórias que aconteceram ou com ele, ou que ele presenciou, né, aconteceu com outros colegas, ou histórias que ele ouviu de outros colegas. Mas ele escreve esses contos muitos anos depois de tudo isso. Então o que ele faz aqui é criar meio que um trabalho de autoficção. Ele vai ter também uma cara de texto jornalístico em alguns momentos, mas o que pesa mais aqui é a questão da crônica. Então ele está ali contando pra gente em textos curtos sobre o dia a dia das pessoas que estavam ali naqueles campos de trabalho forçado. Então acho que é bastante importante a gente ter em mente, né, quando pega um livro desse aqui para ler, que esse aqui é o trabalho, num primeiro momento, de um romancista que vai então criar as suas histórias de forma a que elas sejam bastante verossímeis. Conforme a gente vai lendo essas histórias, não há como a gente duvidar que aquilo tudo tenha acontecido. É que realmente ele vai encaixar ali alguns detalhes, vai dar um tratamento literário a cada uma dessas histórias. Então a gente tem aquelas coisas, né, aqueles detalhes como, por exemplo, o frio, o clima ser também ali um personagem. Então tudo acontece ali de acordo com o clima, desde a decisão de que tipo de trabalho efetuar naquele momento, né, com a neve caindo e tudo mais, até a necessidade de você desenterrar um morto para poder pegar a roupa de baixo daquela pessoa para poder usar, enfim. São situações de penúria e são situações que você sabe que aconteceram e assim, conforme você vai lendo essas histórias, você vai perdendo aos poucos a fé na humanidade, porque, cara, como é possível que isso tudo tenha acontecido com essas pessoas? Vou ler um trechinho aqui para vocês que eu marquei da página 40, ó. Era preciso decidir algo, inventar algo com seu cérebro enfraquecido, ou então morrer. Potatnikov não temia a morte, mas sentia um desejo apaixonado e secreto, como uma última teimosia, o desejo de morrer em outro lugar, num hospital, num leito rodeado de atenção de outras pessoas, nem que fosse uma atenção burocrática, e não na rua, não no frio, não sob as botas da escolta, não no pavilhão, no meio de palavrões e imundície, sujeito à completa indiferença de todos. Então, assim, uma coisa interessante que ele vai deixar bem claro aqui é que não existia coleguismo entre as pessoas. Então, assim, é claro que eventualmente eles faziam ali amizade, né, estreitavam laços e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas estavam ali em busca da sua própria sobrevivência, entendeu? Elas faziam o que era necessário para sobreviver. Então, além das condições precárias de vida que eles tinham ali naqueles gulags, eles ainda tinham que se defender desses colegas mal intencionados. Tem uma questão bastante preocupante aqui também com relação à alimentação deles. Ele vai até dizer aqui pra gente num dado momento a quantia exata que cada um recebia, e era assim, uma quantia ínfima, muito abaixo do mínimo necessário para um ser humano se alimentar diariamente. Mas então, o que acontece é o seguinte, ele vai até contar pra gente que quando eles precisavam de algum tipo de medicação, a medicação era ministrada levando em consideração a altura, o peso das pessoas e tudo mais, mas a alimentação era a mesma para todo mundo. Então ele vai questionar, né? Poxa, essas pessoas prestavam atenção nessa questão para os remédios, por que não fazer a mesma coisa para a alimentação? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, isso está na página 239, olha só. Cada minuto da vida no campo de prisioneiros é um minuto envenenado. Lá há muito daquilo que o ser humano não deve saber, não deve ver, e caso veja, é melhor que morra. O preso habitua-se a odiar o trabalho. Não há nada mais que ele possa aprender lá. Lá ele aprende lições de bajulação, mentira, grandes e pequenas vilezas, torna-se um egoísta.
Quando volta a ser livre, ele vê que não apenas não cresceu durante a estada no campo, como também os seus interesses estreitaram-se, tornaram-se pobres e grosseiros. As barreiras morais foram postas de lado. Acontece que é possível cometer vilezas e ainda assim viver. É possível mentir e viver. É possível prometer, não cumprir as promessas e mesmo assim viver. É possível beber todo o dinheiro do camarada. É possível implorar misericórdia e viver. Esmolar e viver. Verifica-se que quem comete uma vileza não morre. Ele se acostuma com a vadiagem, a fraude, a aversão, a tudo e a todos. Ele culpa o mundo todo, lamentando o próprio destino. Ele valoriza demais os próprios sofrimentos, esquecendo-se de que cada ser humano tem a sua dor. Ele desaprendeu a ver a dor do outro com compaixão. Ele simplesmente não a compreende, não quer compreender. O ceticismo, isso ainda é bom, ainda é a melhor das heranças do campo de trabalhos forçados. Ele se acostuma a odiar as pessoas e assim por diante. Então ele vai mostrando pra gente que não existia nenhum tipo de propósito além da humilhação e do trabalho gratuito que eles faziam. Então assim, eles construíam pontes, eles, sei lá, trabalhavam em plantações, enfim, era um tipo de trabalho que você precisa imaginar que eles estavam trabalhando ali a, sei lá, 40 graus negativos. Era o tipo de trabalho que ninguém queria fazer e eles faziam de graça e como punição. Então todas essas experiências pelas quais eles passavam estreitava, né, o senso de humanidade mesmo dessas pessoas. Então era um processo de desumanização muito triste pelo qual eles passavam. Então muito poucos sobreviveram. Dos que sobreviveram, poucos relataram o que aconteceu. A gente tem os exemplos, né, do Solzhenitsyn e do Shalamov. E eles são bastante honestos, então assim, quando eles contam essas histórias, eles querem mostrar pra gente, como eu disse pra vocês, né, esse livro aqui especificamente, ele tem essa cara de coletânea de crônicas, exatamente para que o leitor tenha uma ideia do que aconteceu ali na União Soviética naquela época. Mas aqui a gente tem algumas histórias bem pesadas, a gente tem algumas histórias mais divertidas, né, do dia a dia mais leve, se é que é possível. Isso tudo vai da personalidade da pessoa, né? De repente você tem ali um colega que consegue deixar a coisa um pouco mais leve para você, então isso aqui também está registrado nessas histórias. São pouquíssimos os momentos de leveza aqui, viu? Vale dizer. Mas tem uma história aqui que me tocou muito, que é a história da cachorrinha, gente. Apareceu ali uma cachorrinha naquele acampamento e aí ele vai até dizer que era até bonito de se ver aquelas pessoas todas meio que fazendo fila pra passar a mão nos pelos da cachorra, sabe? Fazer um carinhozinho naquele bichinho. Eu não vou contar pra vocês o que é que vai acontecer com essa cachorra, mas, gente, é uma coisa terrível. Então, assim, além da desumanização daquelas pessoas, eles também tiravam tudo aquilo que poderia trazer algum tipo de alegria pra eles, sabe? Então, assim, é muito triste, é muito pesado, mas é aquele tipo de leitura necessária. Então, você aí precisa saber o que é que aconteceu nos gulags. Aqui na introdução do livro, a gente tem um textozinho que o Shalamov escreveu, na introdução, se eu não me engano, de alguma das edições desses livros, e ele vai dizer o seguinte, olha só: porque escrevo contos, eu não acredito na literatura, não acredito em sua capacidade de corrigir o homem. A experiência da literatura humanista russa resultou, diante dos meus olhos, nas sangrentas execuções do século XX. Eu não acredito na possibilidade de evitar um fato, de anular a sua repetição. A história se repete, e qualquer fuzilamento de 1937 pode ser repetido. Por que então escrevo? Escrevo para que alguém, apoiando-se em minha prosa alheia a qualquer mentira, possa contar sua própria vida num outro plano. Afinal, um homem tem de fazer algo. Então é isso. É aquele tipo de leitura que quando você termina, né? Na verdade eu terminei apenas o primeiro volume, mas eu imagino que vai acontecer a mesma coisa nos outros próximos, né, 5 volumes. Aquele tipo de leitura que quando você termina, você ainda fica ruminando aquilo tudo, sabe? Eu passei uns bons dias pensando nessas histórias, a história da cachorrinha tá comigo ainda, e tem uma questão muito forte nesses contos também, sobre a perda de identidade, né? Então todas aquelas pessoas estão ali no mesmo barco, não importa se eles eram, sei lá, criaturas realmente perigosas ali para a sociedade, ou se eram simplesmente presos políticos, porque, né, enfim, se reuniam em grupos contra o stalinismo e coisas do tipo. Tava todo mundo ali no mesmo barco, intelectuais, trombadinhas, todo mundo ali. Mas enfim, tem um narrador aqui dos contos. Eu não sei dizer pra vocês se todos os contos são contados com o mesmo narrador, mas tem um rapaz aqui que conta algumas dessas histórias
que era médico. Então, assim, não se sabe se ele simplesmente fez a faculdade ou se ele já tinha exercido aquela profissão, mas enfim, ele era médico. E aí ele não podia dizer que ele era médico por algum motivo. Então, toda vez que alguém, sei lá, cortava um dedo, passava mal e tudo mais, ele ia até lá e às vezes ele deixava escapar alguma coisa, sabe? Ah, você vai ficar bem, é só uma indisposição. Ou perguntava, ah, você quer que eu dê uns pontos aí nesse seu dedo? Enfim, muito sem querer, de vez em quando ele soltava algumas coisas assim que davam a entender, não, pera lá, mas você é médico? Então, porque parando pra pensar, no fim das contas não importava nem um pouco pra eles saber qual era a profissão de cada um deles, né? Isso aparece também lá no Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Você tinha ali astrônomos, físicos e etc. Então assim, mas tava todo mundo no dia seguinte carpinando no meio da neve. A gente tem nessa edição também um prefácio escrita por Irina Sorotinskaya. E ela vai dizer pra gente, olha só, foram 20 anos compondo esta epopeia, né, os 6 volumes aqui no nosso caso, né, impregnada por sua vida, por suas ideias, por seus sentimentos, por seu talento, por sua alma, pela lembrança dos vivos e dos mortos. E passaram-se outros 15 anos antes que, em 1989, saíssem na Rússia os primeiros livros de contos de Kolyma. E essa aqui é a nossa primeira edição brasileira. Gente, vale muitíssimo a pena. Então, ao contrário do Arquipélago Gulag, a gente tem essas edições aqui muito fáceis de encontrar, né? Dos 5 primeiros volumes, o 6, como eu disse para vocês, está para sair. Recomendo demais essa leitura, mas é aquilo. Prepare os lencinhos, tá? Tem alguns momentos aqui nesse livro que, né, enfim, ele vai te pegar. Então é isso, deixo a recomendação aqui pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.